vida tem, para todas as existências, uma série de caminhos, mas seguramente nunca é nos trilhos, e a vida não é assim. A vida é um verdadeiro labirinto, mas sempre chama a atenção a gente saber de revelações daqueles que deram muito certo na vida, e é o que nós vamos fazer hoje, sob a hashtag Domingo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou me manter nos trilhos. É um risco aqui, hein? Porque é a linha do VLT que fica a estação Nossa Senhora das Graças, próxima à minha casa. E daqui a pouco eu estou embarcando. Mas no vídeo eu vou sair à busca das revelações que o Ed Renekiewicz fez para o pastor Isaac, da Igreja Batista Urbana, no podcast Vox Urbana. E serão vários episódios, porque o Ed revelou tudo, desde a sua chamada pastoral aos 17 anos, ali no Marapé. Ele frequentava a igreja do Marapé, é torcedor do Santos Futebol Clube. E foram 2 horas de entrevista. Nós vamos fazer em 4 capítulos hoje os livros e as pessoas que o introduziram nessa experiência. O Ed fez uma revelação, que era admirador de grandes pastores americanos, um deles o Rick Warren, que influenciou no livro A Igreja com Propósitos, que ele até fez o prefácio. Teve o Ed uma certa desilusão a conviver de perto. Vamos ouvi-lo. Ele é, enfim, uma das vozes mais importantes que nós temos dentro do evangelicalismo brasileiro hoje. E Ed, que prazer receber você, que alegria de verdade poder ter você nessa mesa de encontro, nesse espaço de diálogo e de conversas, e que privilégio. Além disso, eu estou me sentindo bastante honrado, não somente nós aqui da nossa igreja, mas todo mundo que eventualmente está participando disso, porque pelas nossas contas aqui da nossa equipe, esse é o primeiro podcast que você está participando, pelo menos que a gente procurou, caçou, foi atrás nesse modelo online ao vivo. É isso ou não? É provável. Então nós estamos duplamente honrados com isso, viu? Obrigado. Eu também, muito obrigado pelo carinho de vocês, essa apresentação, essa maneira de abrir. Eu estou até com medo da nossa conversa. Mas antes da gente entrar propriamente nessas conversas mais assim a fundo, de tudo aquilo que você pode derivar a tua identidade, enfim, marido, pai, pastor, avô, enfim, como é que, para você, quando você chega diante do espelho, quem é o Ed? Eu não lembro em que ano foi, talvez aí o pessoal ajude a gente no chat e coloque a data exata, o ano do Gladiador com Russell Grove. Acho que 99, talvez, por aí. Eu não sei, mas eu lembro de uma cena que me marcou muito, quando o César chama o Maximus na tenda e o César diz para ele, talk. E ele começa a falar da mulher dele, do filho dele, da cor do cabelo da mulher dele, da casa dele. Ele sabia exatamente quantos dias, quantas semanas, quantas horas ele estava longe de casa. E aquilo causou um profundo impacto na minha vida, porque eu fui criado numa cultura em que eu tinha que ser alguém na vida. Eu tinha que ser bem-sucedido, eu tinha que ser um homem bem-sucedido. Essa foi a minha educação. O trabalho e o êxito profissional é que faz um homem. Eu acho que durante muito tempo na minha vida eu construí a minha identidade a partir disso. Da minha vocação pastoral, do meu ministério pastoral, da minha dedicação para... Eu lembro quando eu sonhava em construir uma grande igreja na cidade de São Paulo, esse tipo de coisa. Os meus heróis, eram
pastores e pregadores bem-sucedidos. Eu queria ser isso quando crescer. Mas em algum momento houve uma ruptura para mim, e eu lembro dessa cena. E lembro que também naquela época eu li Provérbios 16, 32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Lembro que ali na década de 90 eu fui falar num congresso da Igreja Batista Central em Fortaleza, com Armando Bispo. E eu fiquei hospedado numa casa, num apartamento de cobertura de frente para o mar. Na minha suíte tinha tudo que se poderia imaginar de conforto. E justamente ali naquele contexto eu li que Eliseu estava num quarto que tinha ele uma cama, uma cadeira, um armário. E eu pensei comigo, né, que eu e Deus num quarto era muito pouca gente. E ali eu acho que eu comecei a fazer um outro caminho, de buscar uma identidade que é muito mais do privado do que do público. O Ed público é uma personagem. O Ed público é uma personagem, inclusive, caricaturada, pintada, descrita, com cores e traços que eu nem me vejo no que falam de mim. Porque o que eu sou mesmo é um seguidor de Jesus, um ser humano, um filho amado de Deus, como eu disse no meu sermão, que encontra a sua identidade no seu mundo privado, nas minhas relações de afeto, de amor, especialmente com a minha família. É isso que eu sou. E eu acho que se Deus não tivesse me resgatado lá, em algum momento ali, eu teria adoecido muito mais do que eu já adoeci na vida pública. O que precisou acontecer, se é que precisou acontecer alguma coisa, para que você pudesse se despir e falar assim, não, eu vou procurar derivar minha identidade a partir do privado, e não com que você falasse, não, eu vou buscar minha identidade no privado e não no público, não nas vitórias, não em ser bem-sucedido, pastor e tudo mais? Eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas essa viagem para Fortaleza, ela foi muito marcante para mim. Porque eu estava na casa e na mesa do Amarílio. E eu acho que eu pesava uns 110 quilos ou mais. Eu pesava para mais do que isso. Uau. E no café da manhã, o Amarílio falou assim para mim, pastor, você vai morrer. Na lata. Uau. Mas ele falou coisa pior do que isso. Ele falou assim, você come como um porco. Você tomou 6 Coca-Colas ontem à noite no jantar. Você vai morrer. Eu acho que eu nunca vivi uma vergonha tão grande assim. E é claro que foi Deus falando comigo. E veja as coincidências, né? Que a minha amiga Ana Alzira Nascimento fala, as cristocidências. Aí eu vejo, maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Eu e Deus num quarto é muito pouca gente. Um homem que é o general do exército de Roma, falando da sua casa, da sua esposa e do seu filho, e não das suas conquistas, inclusive recusando-se a ser o César. E eu acho que o Espírito de Deus falou, você está no caminho errado. Entendi. Você está no caminho errado. Você está buscando conquistas erradas. E acho que isso foi um turning point na minha vida. Eu não sei se aconteceu, mas eu lembro dessas coisas. E talvez, voltando no tempo, eu não sei nem dizer se elas são muito próximas entre si.
é tipo uma semana depois da outra. Mas eu lembro dessa composição, dessa construção de discernimentos e de falas que chegaram ao meu coração. Tive um encontro muito especial com uma Christian Vineyard Fellowship. Eu conheci Bob Fulton. E acho que isso também foi uma coisa muito importante, porque era uma época, eu tinha feito a nota de contracapa do livro do Rick Warren no Brasil, A Igreja com Propósitos. Eu tinha recebido na IBAB os irmãos, o Jerry Butler da Willow Creek Association. E assim, era uma coisa meio corporativa, sabe? Igreja corporação. E quando eu conheci o Bob Fulton e os irmãos da Vineyard, era uma outra coisa. Uau. Eu acho que Deus também me deu a oportunidade de ver os homens bem-sucedidos que eu queria ser quando crescer. Deus me deu a oportunidade de vê-los de perto e o que eu vi eu não gostei. E eu disse, eu não quero ser isso aí quando crescer. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse aspecto do lado do Ed como santista e tudo mais, nascido e criado lá na Baixada. Mas, enfim, Ed, eu mandei uma mensagem lá pra tua equipe e pedi pra você eventualmente trazer livros pra gente começar conversando aqui, livros que marcaram a tua trajetória, que você não necessariamente está recomendando, que você, olha, não vai ler isso daqui agora, que eventualmente não esteja no momento e tudo mais, mas livros que marcaram você. Aí você trouxe uma sacola, eu fiquei até preocupado na hora que você chegou. Na verdade, eu escolhi livros simbólicos. Ok. Livros simbólicos. Rembrandt Joshua Heschel, boa parte da minha reflexão, da minha leitura, tem a ver com os rabinos. Eu gosto de ler os rabinos. Harold Kushner, Jonathan Sachs, o Newton Bonder brasileiro. Então eu ouço podcast de rabino. Enfim, Tá aqui pro pessoal filósofa. Carta a um religioso. Carta a um religioso, que é um texto denso, bastante denso. Porque eu gosto de ler fora do quadrado. Tem uma série do Tony Campolo que ele diz assim, eu li Os Inimigos e eles estavam parcialmente certos. Eu gosto de ler, eu gosto de ser provocado. A Simone Weil, ela faz uma crítica contundente à tradição cristã católica romana. Ela discute com o dogmatismo do catolicismo. E ela fala de um jeito que exige um posicionamento. O Paul Tillich, que foi o meu referencial teórico. Tá aí? Tá sim. Foi o meu referencial teórico na minha dissertação do mestrado, o Tillich. E eu trouxe Coragem de Ser porque a obra do Tillich fala muito comigo. Os conceitos dele falam muito comigo. O conceito de espiritualidade do Tillich eu acho que talvez seja imbatível, é o mais elegante e o mais consistente que eu já conheci. O que ele define como espiritualidade, o que é o fato de que nós somos seres espirituais. Esses dois eu trouxe do Carlos Mesters. Legal. Carlos Mesters. E eu li no seminário. É o Flor Sem Defesa. O Flor Sem Defesa e o Por Trás das Palavras. Tomás Halik. Esse livro é sensacional. O Meu Deus é um Deus Ferido, mas também é um texto simbólico, né? Porque assim como o Carlos Mesters, ele é o portal para uma teologia latino-americana, como o Heschel é um portal para a tradição rabínica, como Tillich e Simone Weil são portais para uma interlocução da fé com a cultura, né, e com o dilema existencial humano. O Tomás Halik é um pastor. Ele desenvolveu todo o sacerdócio dele na República Tcheca, no período da ditadura comunista, da perseguição cristã. Ele viveu na clandestinidade o sacerdócio dele, nem a mãe dele sabia que ele era padre.
ele era professor na Universidade de Praga. E ele diz que ele é sacerdote no território do planeta onde existe a maior concentração de ateísmo por metro quadrado. E por último, John Zizioulas, que é um portal também. Eu não estou fazendo referência apenas aos Zizioulas, mas um portal para a teologia ortodoxa oriental, a tradição do cristianismo ortodoxo oriental, que é completamente diferente da tradição do nosso cristianismo ocidental reformado, né? É uma outra coisa. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past.